Oi, sempre viva com a Totó. Gente, vamos falar hoje de uma coisa bem legal que eu acho que é importante para todos nós. Nós vamos falar sobre crenças. O que são as crenças? Porque a gente fala crença limitante, a gente ouve falar muito, né, sobre crença limitante. O que é uma crença e o que é uma crença limitante? Bom, vou dar só uma resumida assim. Crença é tudo aquilo que a gente acredita, que a gente tem aquele credo, a gente acredita, a gente confia, Por quê? Por que a gente vai confiando? Porque essas crenças, elas vêm lá desde que a gente nasceu, a gente vai acreditando em determinadas coisas, a gente vai confiando nos pais, confiando na sociedade, confiando nos familiares, e eles vão falando coisas pra gente, o nosso cérebro vai assimilando, vai decodificando, vai interpretando, e a gente vai tirando as próprias conclusões. Não é a conclusão do outro, é nossa. E aí o que acontece? Se um fala assim... aí a crença vem, se um fala assim, dinheiro é sujo. O que meu cérebro vai interpretar se eu futuramente quiser ganhar dinheiro? Dinheiro é sujo. Então, provavelmente, lá quando eu for uma profissional, provavelmente eu não vou ganhar dinheiro, porque dinheiro é sujo. Rico não entra no céu. Então, eu não posso ser rica nunca, porque eu não posso, aí eu não vou entrar no céu, né? Então, a gente quer estar lá, sei lá, no paraíso, enfim. Então, tem várias crenças que a gente vai escutando e a gente vai moldando a nossa forma de pensar. Agora, o que eu quero dizer que é importante isso? Porque muitas vezes a gente começa a ter falhas e acontecer situações nas nossas vidas que acabam derrotando a gente, derrubando a gente, desestruturando a nossa vida. Como assim? A pessoa, quantos às vezes não vem aqui no consultório, ou a gente escuta, que a pessoa está lá, começa a estudar, está indo super bem, desiste. Começa a fazer uma faculdade, desiste. Começa a ganhar dinheiro, para. Começa uma coisa a evoluir, também é errado, acaba. A pessoa constrói uma loja lá, a loja está indo super bem, de repente começa a entrar em falência. Por que isso acontece? Porque a nossa mente, lembra que eu expliquei do cérebro, a nossa mente, quando a gente é pequenininha, a gente escuta. Não faz isso, você não consegue. Vai, você tá lá brincando, construindo um brinquedo lá. Aí, tá vendo? Você derrubou tudo, você não consegue fazer nada direito. A gente vai acreditando em algumas palavras, em algumas maneiras que falam com a gente, que a gente ouve, a gente vai acreditando nisso e vai construindo uma ideia a nosso respeito. E aí, isso vai crescendo. Na infância, a gente recebe muita coisa assim. Por exemplo, a criança vai subir escada, engatinhando. Cuidado, você cai! Ou seja, o que ela está tentando fazer? Se soltar, ser livre, subir a escada. Ela usa uma mão, outra mão, uma perninha, outra perninha e vai. Aí vai, para, você vai cair. Cuidado. Aí, cuidado, você vai cair. Você vai cair. A mãe está determinando, ou o pai está determinando, ou a cuidadora ali está determinando, ou a babá, enfim. Tá mostrando que vai acontecer. E às vezes até acontece, porque acabou de dar um comando. Aí, tá vendo? Eu avisei. Deu errado. E a gente vai. Aí a criança, o que formou naquela hora, vamos lá, nesse exemplo, o que formou? Que tudo que ela tenta dá errado. Que tudo que ela procura fazer dá errado. Ela tentou subir uma escada engatinhando, ela caiu. Tá. O cérebro, ele forma isso como um cartão de visitas, mais ou menos de 0 a 2 anos. Ele forma essa ideia, ele forma essa crença, e que claro que vai até uns 7 anos essa construção. Ele forma, ele acredita naquilo. Aí a criança pede um copo d'água, toma água, põe a água na mesa, pôs na beiradinha da mesa e plaf, caiu no chão. Tá vendo? Você não faz nada direito.
Aí a gente já tem ideia. Eu não faço nada direito. Eu já subi a escada, caí. Já não consigo colocar o copo, caiu. Que ideia eu vou formando do meu eu, do quem eu sou e do que eu sou? Eu vou formando uma ideia de que tudo que eu ponho a mão quebra, dá errado, não tá certo. Aí começa a vir aquelas crenças na vida da gente. É assim, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Né? E aí a gente vai falar junto, queria te explicar, não pode porque o outro tá falando. Aí vem umas ideias da vida, uma outra crença que assim, não deixa a gaveta aberta que chama defunto. Claro que isso sempre foi usado para organizar a casa. Mas aí, de repente, eu deixei a gaveta do meu quarto aberta e morreu alguém. Falei, nossa, matei a pessoa. Porque eu deixei a gaveta do quarto aberta. Então, a gente vai formando ideias na nossa cabeça, não é a favor da gente, na verdade, é contra a gente. É óbvio que tem crenças maravilhosas que a gente acredita, positivas, que vão embora, mas tem a maior parte das crenças, elas são autodestrutivas, porque é para castigar, é para impor, é para fazer a gente obedecer. Então, pensa bem, a gente vai construindo isso. Aí, formei, cresci, vamos lá, antes de eu crescer, fui para a faculdade, tô na escola. Aí eu fiz o meu trabalho, a outra fez o trabalho dela, aí eu tô lá, a professora acha mais bonito o trabalho da minha colega. E eu fiz com o maior carinho, amor. Achei que ela ia adorar o meu, adorou o da minha colega. O que o meu inconsciente profundo registrou, vocês lembram? Eu não subi escada que eu caio, comecei a subir e caio. Eu fui pôr o copo lá, derrubei. Eu não faço nada bem, nada certo e meio que tudo errado. Ou tudo que eu faço não dá certo. Claro que meu trabalho é inferior ao dela. Tudo que eu faço não é tão legal. Porque a máquina, cérebro, ele não sabe o que é hoje, ontem ou amanhã. Ele vive o agora. No que eu estou falando aqui, ele está processando o agora. E o que eu vou sentir é no agora. Ele está vivendo o agora. E ele registra sem tempo. Então, aquilo que aconteceu lá, eu vou projetar aqui. Aquilo que me falaram lá, eu vou projetar aqui. Então, a minha mente, ela não esquece, ela está ali, viva para isso. Então, eu construí aquilo, eu acho que eu sou aquilo, meu inconsciente está naquilo. Por mais que eu fale, nossa, que legal, eu fiz um trabalho super legal. Aí o outro gostou mais do outro trabalho. Inconscientemente, conscientemente, eu posso até não estar pensando no que foi o meu passado. Mas o meu inconsciente está lá. Você não faz nada certo, olha lá. E aquela sensação, quando eu olho para o trabalho, eu falo, talvez eu não fiz aquilo, eu não pintei. E eu justifico. Eu sempre justifico para eu não ficar triste. Mas eu não lembro que isso veio de uma crença lá atrás. Aí, continuo, vou para a faculdade, de repente eu vou falar, ou a gente vai fazer uma apresentação de aula lá, o outro foi melhor. Não é que o outro foi melhor. Eu poderia ser a melhor até lá, mas eu não fui por quê? Porque você lembra que quando eu vou ter uma atitude, tomar atitude, subir a escada, eu caio? Então, na hora que eu tomo atitude de estar na frente da aula, falando, alguma coisa vai dar nhaca. Senão não sou eu, é o meu registro. É aquilo que eu acreditei, é aquilo que ficou marcado na minha mente. É aquela crença que a gente fala limitante, que me limita, porque já aconteceu e eu acreditei naquilo. Bom, aí não foi legal na apresentação, mas eu consegui nota, passou. Profissionalmente, mais tarde, eu abro uma loja, eu abro uma doceria, eu abro um consultório, eu abro um spa, qualquer coisa. Claro que vai manter ótimo, necas. Algum momento aquilo vai cair, a pessoa vai perder. Ela começa a ganhar e começa a perder depois. Por quê? Porque é impossível ela ser merecedora, porque o que está registrado no nosso inconsciente profundo e o que está registrado na nossa mente do jeito que eu sou, do que eu acredito ser, que nem sempre é verdade, eu acredito ser que tudo que eu faço dá um probleminha. Então a loja que eu abri está dando nhaca agora. Então, olha só como é grave a gente
observar, a gente ter essas crenças e a gente não observar o porquê a gente está errando. Poxa, o meu trabalho é legal tanto quanto o da minha colega. A professora pode ter gostado mais do dela, não tem problema nenhum. E aí a gente fala, mas eu sei que isso acontece comigo? Não, eu sei que sempre dá uma nhaca, sempre dá errado. E as pessoas ainda falam, tinha que ser comigo. Por quê? Porque sempre acontece com a pessoa, né? E aí, nessa hora, o que a gente tem que pensar? O que ou por que isso está acontecendo comigo? O que eu preciso entender que eu ainda não entendi? O que eu preciso mudar? O que eu preciso entender para eu ser diferente? Porque aí a gente volta atrás nos nossos registros e fala assim, nossa, mas eu estou fazendo direito, por que eu não posso ganhar? Por que eu não posso acertar? Você entendeu? Então a gente tem que ressignificar, entender de outra forma tudo aquilo que aconteceu com a gente. Muitas vezes, na terapia, a gente descobre isso, mas sozinho também a gente pode descobrir. Nossa, a vida inteira me falaram isso, a vida inteira, quando eu fui fazer uma coisa, você não consegue, você não faz, você faz errado. E tem gente que chega no consultório falando, a minha mãe a vida inteira falou que tudo que eu ponho a mão eu quebro. Minha mãe, ou meu pai, ou minha tia, minha avó, sempre falou que tudo aquilo que eu penso só vai dar nhaca. Ou lá em casa sempre falam, loira burra. Porque é um monte de termo que a gente leva na brincadeira, mas que o cérebro não brinca. Ele não brinca, ele não está brincando. Ele vai assumindo aquilo como verdade. Então a gente fala, essas crenças, aquilo que eu vou acreditando durante a vida, durante a convivência, durante o meu dia a dia, tudo aquilo que eu vou acreditando vai manifestando na minha vida, muitas vezes contra a gente. Então a gente precisa entender que a gente é que tem que mudar. Não é porque deu errado. O porquê que deu errado, o porquê que tal coisa não foi para frente na minha vida, o que eu estou entendendo ou achando daquilo, ou percebendo aquilo que não está sendo legal na minha vida. Sou eu que tenho que fazer uma retrospectiva aqui dentro para eu entender o que está acontecendo. Porque a maneira que o outro fala, aí é assim, a minha mãe tem culpa, o meu pai tem culpa, eles viviam falando isso para mim. Não. Realmente, não deveriam estar falando. Não deveriam estar falando isso pra gente, de jeito nenhum. Mas, se eu sei que eles falam, e muitos ainda falam, até hoje falam assim comigo, até hoje ficam bulindo comigo, ou ficam brincando comigo. Se isso eu lembro, eu percebo, e eu estou ouvindo, eu tenho que ressignificar. Porque o outro falou e às vezes o outro falou com uma brincadeira e nós interpretamos como uma verdade. Por isso que eu falei, nem sempre a crença que eu acredito, ela é verdade. Quando a mãe falou, cuidado, a escada, você cai, é uma proteção de mãe. Não é para destruir a criança, é uma proteção da mãe em relação à criança. Agora, o que a criança entendeu? Eu não consigo. Eu não posso fazer uma coisa que dá errado. Então, a maneira do que a gente entendeu e entende, é isso que precisa ser reprocessado. A gente precisa interpretar de novo, a gente precisa ressignificar. Para quê? Para que eu possa melhorar o meu desempenho, porque o meu cérebro ele vai produzir na minha vida aquilo que eu entendi, aquilo que eu acreditei. Por isso que muitas vezes, para controlar uma população e as pessoas, existem várias crenças religiosas, existem várias crenças sociais. Como eu falei, da gaveta é para a gaveta ficar fechada, não ficar com a gaveta aberta, para a casa ficar organizada. Então, tem uma razão dessas crenças de falar aquilo, né? Bate na cangalha para o burro entender. Tem uma razão de estar falando tudo isso. Só que como que eu interpretei isso é o diferencial.
Então, eu quero que vocês parem e pensem o que está acontecendo na sua vida, se vocês estão no repeteco de algumas crenças que estão limitando a sua vida, para que você mude isso. Porque isso, a gente tem condição de mudar? Tem, mas eu tenho que entender que eu estou fazendo o máximo meu, que eu mereço ser merecedora, que eu posso, que eu consigo, entendeu? Que por mais que houve uma super proteção, eu posso mudar a história. E quem muda o rumo da minha vida sou eu mesma. Então eu quero que vocês prestem mais atenção naquilo que você está pensando, naquilo que você está agindo, na maneira que você está agindo, e se você está presa a algumas crenças. Entendeu? E tem uma também que eu não estou lembrando agora, mas assim, eu não sei se é mais fácil um elefante passar pela fechadura do que o rico entrar no céu. Ou seja, a pessoa está trabalhando e não consegue juntar dinheiro. Isso aí está lá impregnado na cabeça dele. Por quê? Porque para ele tem que ir para o céu. Então, já que eu não vou para o céu, se eu for rica, então eu não vou ser rica para eu ir para o céu. O cérebro é lógico. Ele interpreta de uma maneira muito lógica. Então, a gente tem que entender. Eu quero que vocês observem o que vem acontecendo de repeteco na sua vida, ali que você está repetindo a mesma crença. E você ressignifica, vê, nossa, quando eu era pequena eu interpretei dessa forma, mas isso não é verdade. Eu não preciso repetir mais isso na minha vida, entendeu? Pensa nisso com amor e carinho, porque quem vai viver muito melhor é você. Grande beijo! Beijão, grande beijo!